anos e atualmente presidente da ESA, Escola Superior da Advocacia, na subseção de Guaba Grande. Sinta-se à vontade. Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar aqui, mais essa disponibilidade, estar podendo compartilhar aí com os doutores. Agradecer o convite da doutora Amanda, presidente da comissão, a vice-presidente, doutor Iandre, doutor Diego, nosso presidente aqui da subseção, e dizer que hoje eu vou trazer um conteúdo assim bem prático. Hoje eu pretendo trazer para vocês um conteúdo mais histórico, tá? Do que propriamente a gente transmitir algo assim dentro do que a gente costuma chamar de juridiquês, vamos dizer assim, né? Não vamos nos basear diretamente naquilo que o artigo fala, o que a lei fala, mas vamos falar de uma questão mais histórica, para a gente entender o conceito do divórcio. Porque na faculdade, e muitas das vezes no dia a dia, a gente sabe o que é o divórcio, o instituto do divórcio, mas a gente muitas das vezes não busca tentar entender como que surgiu o divórcio, como que nasceu o divórcio. E eu fiz esse estudo e trouxe para vocês hoje esse estudo para que a gente possa se aprofundar mais um pouco, entender um pouco melhor. Acredito que muitos dos colegas já atuaram ou atuam no direito de família e já realizaram divórcio nas modalidades consensual, tanto consensual quanto litigioso, mas muitas das vezes não chegou a se aprofundar, a estudar a raiz do divórcio. Como que começou, por quê, como que foi a luta para se conquistar o que a gente tem hoje, vamos dizer assim, as facilidades, entre aspas, que hoje a gente tem para lidar com o divórcio. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje com vocês, abordando a questão da origem do divórcio. Vou pegar minha colinha aqui, mas para trazer uma segurança moral mesmo, que às vezes a gente quer falar e aí esquece de um próprio outro. Eu ainda gosto do papel, porque às vezes a gente traz o computador acaba a bateria, ele falha, e aí muitas das vezes a gente fica na mão, tá? Eu pretendo ser bem breve, que eu sei que todo mundo aqui já deve estar cansado, o pessoal que chegou mais cedo, então a gente vai falar de uma maneira bem sucinta, tá? Aí para a gente falar do divórcio, né, da etimologia, da origem, que vem do latim, e a gente sabe que a grande maioria dos conceitos, né, jurídicos, eles nascem, né, no latim, né? A gente costuma utilizar muito o latim até hoje, apesar de ser uma língua considerada morta. E aí a palavra divórcio vem do vocábulo divórtico, que tem um significado de separar-se, tá? E para a gente poder falar um pouco da origem propriamente dita, eu gostaria de remontar aí para o século XVIII a.C., que a gente ouviu na faculdade, né? Alguns acredito até que abordaram de maneira mais profunda o Código de Hammurabi, os diversos desdobramentos, né, que o Código de Hammurabi trouxeram. E um dos artigos, um dos pontos que são abordados no Código de Hammurabi, naquela época, século XVIII a.C., é o que se refere aí à questão do que a gente entende hoje como divórcio, que nos artigos 128 a 184, no título 10, fala a respeito do matrimônio, família e delitos contra a ordem familiar. Ou seja, já naquela época, século XVIII, antes de Cristo, 1700 e pouco, 1729, antes de Cristo, já se falava a respeito do divórcio, já se entendia a seriedade desse instituto, e eles já tinham essa visão de divisão patrimonial e de resolução de conflitos dentro da ordem familiar. Então já naquela época já se falava disso. Então meio que nasceu a questão do divórcio, nasceu lá, nesse período. E mais à frente, aí a gente chega no século XIII,
antes de Cristo, o livro da Torá, que é a Bíblia judaica, né, vamos falar assim dessa maneira para ficar mais fácil de entender. A Torá, que foi a Bíblia, o livro escrito por Moisés, também disciplinava acerca da questão do divórcio, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, no divórcio, segundo a questão religiosa judaica, para que acontecesse realmente, de fato, para que acontecesse o divórcio, era necessário, era pré-requisito que o marido entregasse uma carta, e acredito que isso se aplica até hoje para aqueles que seguem os preceitos judaicos, entregasse uma carta que é chamada de carta de divórcio, para que a mulher pudesse ficar desimpedida, tá? Só para vocês terem uma ideia, na questão do divórcio, no período de Moisés, na época da Torá, se a mulher se separasse do homem e não fosse entregue essa carta de divórcio, a mulher poderia ser considerada adúltera e aplicava-se uma pena de morte por apedrejamento. Só para vocês terem uma ideia da seriedade que era a questão, já naquela época, da questão do divórcio. E como que era o tratamento desigual, porque o homem ele poderia se separar, ele poderia constituir uma família nova, ele poderia estar livre para casar novamente, mas a mulher não, a mulher dependia da entrega dessa carta para poder começar um novo relacionamento. Então aí a gente já vê essa disparidade com relação à questão do divórcio, já lá naquela época onde nasceu, lá primeiro no século XVIII a.C. e posteriormente no século XIII, com a Torá, tá? E aí a gente vai falar um pouco a respeito da questão da influência, tá? Aí vou pedir para passar para o próximo slide, a influência da religião católica cristã, tá? O que acontece? No Brasil, assim como em outros países, a gente sofre influência das religiões. E a religião católica cristã, ela teve forte influência na elaboração, vamos dizer assim, da nossa Constituição e como a gente lida com os costumes, como que funciona a nossa cultura, tá? Então, a nossa conduta perante a sociedade, ela vem toda pautada com base em fundamentos da religião católica cristã, certo? E por conta disso, quando foi elaborada a nossa Constituição, a gente adotou, vamos dizer assim, um regramento para que a gente tivesse casamentos monogâmicos, ou seja, no Brasil não é permitido que a pessoa ela contraia casamentos simultâneos, até se discute sobre isso nos dias de hoje, mas quando nasceu a nossa Constituição, a gente adotou esse modelo, tá, de casamento monogâmico com base na influência da religião católica cristã, tá? E quando se pensava a respeito de um segundo casamento ou casamentos simultâneos, a gente recaía no que é considerado a bigamia. E aí a pessoa poderia responder pelo crime de bigamia caso ela concomitantemente tivesse mais de uma relação, mais de uma relação simultânea, vamos dizer assim, tá? E por conta disso, a gente também, historicamente, a gente percebe que conforme foi havendo a evolução da sociedade, começou a acontecer também uma grande manifestação no sentido de que as pessoas queriam se separar, queriam começar uma nova relação, queriam desfazer o relacionamento que elas tinham naquele momento
por algum motivo e elas queriam começar uma nova relação. Mas segundo os dogmas da Igreja Católica, não era lícito e não é lícito até os dias de hoje que o homem ele se separe da mulher. Tanto que a Igreja Católica hoje ela não realiza um segundo casamento. Hoje a pessoa ela se separa e ela não consegue realizar um segundo casamento porque existe esse entendimento de que não é lícito ao homem, depois que se despede, se separa da mulher, casar-se com outra pessoa. Não é legítimo se casar com uma mulher que é considerada repudiada pelo marido ou abandonada pelo marido. Tá? E aí a gente entra na questão mais aprofundada da discussão, né, vamos dizer assim, sobre o divórcio no Brasil. Por quê? Porque teve toda a questão da origem do divórcio, o avanço do divórcio, as pessoas que ouviam falar a respeito do divórcio em outros países. Isso começou a fomentar no Brasil uma vontade de que aqui também tivesse uma legislação que permitisse que as pessoas pudessem se separar e quebrar esse paradigma que a Igreja Católica tinha e ainda tem na sociedade brasileira, principalmente na sociedade brasileira. Foi quando, nos anos de 1893 e 1896, foram propostas foram feitas duas propostas de lei, tá? Acerca do divórcio. E elas não passaram na época, foram propostas. A sociedade ainda era muito conservadora por conta da questão religiosa, por conta do preconceito propriamente dito, por conta da discriminação que principalmente as mulheres sofriam por causa do divórcio em outros países também que abraçavam a religião católica como religião oficial, tá? E aí, por conta disso, essas leis, elas não foram aprovadas, tá? E, primeiramente, em 1893, pelo deputado Érico Marinho, 1893, 1896 e 1899, e, posteriormente, o deputado Martinho Garcês, em 1900, já para virar um século, né? E aí a gente vai falar um pouquinho a respeito do desquite, mas antes de seguir, eu só quero comentar ainda um pouquinho sobre a questão da influência, porque a gente quando eu fiz esse estudo, fiz esse levantamento para trazer aqui para vocês, eu vi que a primeira lei que falou sobre o divórcio, e aí uma questão mundial, foi uma lei que foi criada em 1592 na Dinamarca. Então conforme foi avançando lá do passado, e a gente chegou, e a sociedade foi lutando, né, foi se movimentando, tentando mudar essa questão, esse paradigma que existia da questão religiosa. Em 1592 foi aprovada a primeira lei lá na Dinamarca. Isso já trouxe um rebuliço. E aí, conforme foi avançando no tempo, a gente chega até o ano ali de 1896 e depois em 1900, e a sociedade brasileira sempre recebendo, aí quando eu falo disso, falo de 1900 em diante, a sociedade brasileira sempre recebendo notícias acerca da questão do divórcio e outros países, a evolução da sociedade em relação à questão do divórcio, as pessoas que começaram a militar buscando também essa questão da dissolução do casamento e a contração de um segundo casamento que não era permitido por conta da dogmática da religião católica.
E aí o legislador brasileiro, para tentar driblar a questão religiosa, a questão da sociedade ainda muito conservadora, e também agradar aqueles que queriam dissolver a relação, o legislador ele criou o desquite, que já aparece preceituado aí no nosso Código Civil de 1916. Tá? Mesmo assim, mesmo com a questão do desquite, a sociedade ainda continuou muito, vamos dizer assim, perseguidora daqueles que buscavam realizar essa separação. Tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, a perseguição era tão grande que quando acontecia o desquite, muitas das vezes aquele casal que se separou, ele passava por retaliação da sociedade, a ponto da mulher que se desquitou, ela não poder se inserir no mercado de trabalho por conta do preconceito, tá? E os filhos desse ex-casal não poder estudar em escolas religiosas por conta também da questão do preconceito, da perseguição das pessoas que se separavam, se desquitavam. Tá? E aí, para vocês terem uma ideia, o homem também sofria certa retaliação, não tão grande quanto a mulher, mas também ouvia comentários no sentido de que ele não tinha sido capaz de manter a família unida, e também passava por preconceito, por perseguição junto à sociedade por conta disso. Aí, só para vocês entenderem o que é o desquite, tá? Para aqueles que não conhecem, né? O desquite, quando ele foi apresentado no Código de 1916, ele trouxe a questão da separação, mas era uma separação apenas de corpos, vamos dizer assim. A gente entende como separação de fato. O casal se separava, cada um seguia a sua vida, mas não era uma separação de direito, não era uma separação que a gente vulgarmente, popularmente chama de separação no papel. Para todos os efeitos, aquele casal ainda continuava como se estivesse casado. Mas por quê? Para seguir ainda os preceitos que a Igreja Católica determinava de que o casamento era indissolúvel. Uma vez casado, era casado para sempre, até que a morte os separe. E por conta disso, o desquite, ele trazia essa separação de fato, trazia a divisão dos bens, só que, ao mesmo tempo, ele impossibilitava de um novo casamento por conta disso, porque a pessoa de direito ainda continuava casada, atrelada a outra. Ok? E aí vamos seguir. E aí a gente vai falar sobre a primeira lei do divórcio no Brasil. Tá? A primeira lei do divórcio no Brasil, ela foi sancionada no ano de 1977. Tá? O número da lei, se vocês quiserem tomar nota, mas isso aí, se vocês buscarem no Google, vocês vão achar fácil. Eu coloquei esses recortes de jornal da época para ilustrar bem a questão vamos dizer assim, uma notícia que impactou a sociedade, que houve uma reviravolta na sociedade, tá? Que foi sancionada em 1977, é a Lei 6.515 de 1977, tá? E aí, essa lei ela foi sancionada por meio de uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 9, porque a Constituição na época era a Constituição vigente, era de 1967, nossa Constituição de 88 ainda não tinha nascido, tá? E aí trouxe essa novidade da questão do divórcio, a possibilidade do divórcio, e aí mudava o termo
de desquite para separação. Ainda não se utilizava a palavra divórcio na lei. Mudava de desquite para separação. Mas já era um avanço para demonstrar que a sociedade estava insatisfeita e ela queria gozar desses benefícios, porque em outros países já se havia chegado na questão do divórcio pleno, um divórcio realmente de direito. A exemplo, eu vou citar um caso de 1946, nos Estados Unidos, aonde no estado de Detroit, naquele ano, foram realizados 610 mil divórcios. E aí, quando essa notícia chegou no Brasil, impactou a sociedade, e é claro que a sociedade começou a clamar por uma mudança, por uma evolução na legislação. Ok? E aí, para vocês terem mais uma ideia, que essa lei do divórcio, ela colocava um fim na situação matrimonial, tá? Mas, perdão, no vínculo que havia do casal, mas não chegava a um fim matrimonial, tá? A pessoa, ela continuava ainda separada de fato. E aí, para se separar de direito, ela precisaria provar, depois de um ano separado de fato, que aquela relação ela não se restaurou. E aí, após comprovar que, de fato, ela já estava separada, já estavam separados, aí sim era concedido a separação de direito. Tá bom? E aí, um fato curioso foi que 2 dias após a regulamentação dessa lei, já teve um caso, o primeiro caso, que foi de uma juíza de paz em Niterói. Não fui eu. Primeiro caso de uma juíza de paz em Niterói, e aí foi alvo aí de uma ampla reportagem, porque era uma notícia que, quando chegou essa lei, né, ela balançou aí a sociedade brasileira, e aí foi uma revolução na sociedade, e começaram a aparecer aí os primeiros casos de divórcio. Okay? E aí a gente segue adiante, e aí a gente vai falar sobre, a gente já vai começar a chegar no divórcio nos dias de hoje. Mas aí primeiro a gente vai falar lá do ano de 2007. Foi uma novidade que também facilitou muito aí a vida daqueles que buscavam romper uma relação e começar uma nova relação, que foi a possibilidade aí do divórcio extrajudicial, tá? Essa lei, a Lei 11.441 de 2007, ela veio revolucionando. Por quê? Porque não era mais necessário as pessoas buscarem se separar, tendo que buscar o judiciário, porque o judiciário a gente sabe que é lento, moroso e tem toda uma dificuldade. E aí, na questão, a pessoa poderia, cumprindo certos requisitos, realizar e pode realizar o divórcio extrajudicial, tá? Cumprindo aí, tendo que cumprir um pré-requisito temporal de que tinha que provar também que já havia acontecido o rompimento da relação há pelo menos 2 anos. Alguns casais, para poder acelerar esse prazo, o que eles faziam? Eles conseguiam pessoas que pudessem testemunhar e informar que aquele casal já estava separado há 2 anos. Mesmo que não estivesse separado há 1 semana, há 1 mês, mas conseguiam driblar, tá, esse pré-requisito temporal para poder celebrar aí o divórcio de forma extrajudicial. Tá bom? E aí a gente chega próximo nos moldes
do nosso divórcio de hoje, que foi essa emenda constitucional número 66 de 2010, que alterou o texto constitucional. Tá? E aí veio a possibilidade de divórcio sem a necessidade do requisito temporal, simplesmente com a manifestação de vontade das partes, tá? E veio a possibilidade do requerimento por uma ou ambas as partes. Seja o divórcio na modalidade litigioso, quando uma das partes requer e a outra se apresenta para poder participar do processo, ou de forma consensual, quando ambas as partes chegam a um acordo e aí formulam uma minuta de acordo e apresentam em juízo para que seja homologado. Tá? Eu gostaria de fazer também algumas considerações em dizer que a nossa sociedade ainda hoje nutre muito preconceito com a questão do divórcio. Mesmo nos dias de hoje, a gente vê casos, aí eu vou falar não só de questões religiosas, mas também de questões morais, de casais que às vezes passam anos aprisionados ao casamento e aí por uma questão da sociedade preferem viver num relacionamento muitas das vezes abusivo, um relacionamento destrutivo e não tomam a decisão do divórcio, por achar que o divórcio é uma coisa, vamos dizer assim, ruim, é uma coisa do mal, é uma coisa que veio para destruir as famílias, quando é o contrário. Muitas das vezes os relacionamentos já chegaram a um limite, já existe agressão física, agressão moral, abuso, e a pessoa ela tem essa possibilidade de recomeçar, ela tem a possibilidade de começar uma vida nova através do instrumento do divórcio. E eu costumo falar o seguinte, que o divórcio é uma maneira de dar um reset. A pessoa às vezes vem vivendo um relacionamento abusivo, ou então convive com uma pessoa que são os ébrios, são os viciados em tóxico, ou são pessoas que são excessivamente agressivas e abusivas, e o divórcio é uma possibilidade, um instrumento que está aí para que a pessoa utilize no sentido de poder ter a sua liberdade restaurada, de poder ter a sua oportunidade de vamos dizer assim, de recomeçar a sua vida, de buscar um novo relacionamento, de buscar uma pessoa que venha ser construtiva. E aí, muitas das vezes, por conta de questões de dogmática, de questões religiosas, fica aprisionada a conceitos que não permitem que ela avance. Mas a gente acredita no divórcio, a gente acredita que é uma maneira da pessoa conseguir se libertar de diversas situações, de diversas prisões mentais e físicas e dar um novo start na sua vida, ok? Agradeço a presença de cada um aqui e eu quero agradecer mais uma vez a doutora Amanda, doutor Iane, doutor Diego, pelo convite. Aí eu vou pedir para você passar para o slide seguinte. Aí aqui eu já falei, né, sobre a questão do divórcio nos dias atuais, tá? E aí eu vou deixar aqui minhas redes sociais, se vocês quiserem saber mais um pouco sobre o assunto, vocês podem me procurar lá no Instagram, tem ali também o meu endereço de e-mail, Facebook e WhatsApp, ok? Obrigado, gente! Interessantíssimo o apanhado geral que o doutor fez nessa período histórico. Interessante, eu lembro mais